Graça e paz, meus amados. Estamos mais uma vez reunidos para adorar o Senhor, cultuar a esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo faz, esse Deus que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. O Deus que nos formou e formou tudo o que existe. Nessa hora, eu convido você a, junto comigo, estarmos lendo na palavra do Senhor, no livro de Salmos, no capítulo 145, no Salmo 145. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. Salmos 145, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Sim, irmãos, esse nosso Deus, Ele é digno de ser adorado. E nesse momento, nós vamos adorá-lo com os nossos cânticos espirituais. Seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido,
Se a chuva vem, quando esmolar, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça numa voz, ou não, nesse silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. quando dizes sim, quando dizes não, se ouço tua voz, ou não, tu em silêncio estás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Digna de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti. Dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não
ti não há flor igual a ti. Voltamos, meus amados. Nesse momento, gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, também em 2 Crônicas, assim como nós lemos ali em Salmos, agora leremos em 2 Crônicas, no capítulo 32, segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, do verso 1 até o verso de número 8. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam, pois: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar? Eterno Deus, soberano Pai, pedimos agora nesse momento a iluminação da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus, porque precisamos e necessitamos de ouvir a Tua voz. Senhor, sê com Teu povo, com cada um que está nos assistindo nesse momento. Senhor, temos necessidades, temos carências, Pai. Temos, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode suprir. Deus, nós temos desejos que só o Senhor, ó Pai, pode realizá-los. Por isso, ó Deus, nós estamos nesse momento buscando o Senhor em oração e pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Traga-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito e usa-nos como uma fonte para o Teu povo. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Querido, Ezequias era filho do rei Acás, rei de Judá. Ele subiu ao trono aos 25 anos por causa da morte do seu pai e reinou durante 29 anos ali naquele lugar, em Judá. Ele reinou então de 745 até 716 a.C. Quando Ezequias assumiu o trono, Judá estava completamente entregue à idolatria por causa do seu pai, dos atos de seu pai. E ainda continuava pagando uma pesada tributação para a Assíria, uma nação numerosa, uma nação poderosa, em razão de um acordo que o seu pai havia feito com o rei ali da Síria. Inconformado, então, com a situação de Judá e confiando na proteção de Deus, Ezequias, então, proporcionou um verdadeiro avivamento em Judá. Queridos,
Isso nos mostra que o filho não precisa cometer os mesmos erros dos seus pais ou de amigos. E nem dizer que ele é jovem, por isso que ele está errando. Não, ele assumiu o trono com 25 anos de idade. E assumindo o trono, com todo o exemplo que o seu pai tinha dado de não andar na presença de Deus, Ezequias, mesmo assim, entrou na presença do Senhor, entrou fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que era da vontade do Senhor. Vamos olhar para o contexto dessa história dentro da Bíblia? No primeiro ano do seu reinado, ou seja, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Está lá no capítulo 29, no verso 3. Trouxe os sacerdotes e os levitas e fez com que os mesmos ali se santificassem e também santificassem o santuário, tirando dele tudo aquilo que não era da parte de Deus, toda imundície. Capítulo 29, versos 4 e 5. Ele restabeleceu o culto a Deus com sacrifícios e ofertas ao Senhor. Ele também voltou com a celebração da Páscoa, no capítulo 30, no verso 1. Ezequias regularizou os turnos dos sacerdotes e dos levitas e as contribuições que os mesmos recebiam. Capítulo 31, no verso 2 e 3. Então, quando nós pensamos ou quando nós olhamos para a situação e vemos, poxa vida, está tudo indo bem, tudo vai de vento em polpa, então se levanta o problema. Talvez assim seja na sua vida. Tudo estava indo tão bem e de repente veio uma situação que você não esperava. Tudo estava indo maravilhosamente bem, tudo tranquilo. Você servindo a Deus, a sua família servindo a Deus, você agora na igreja, você agora aos pés do Senhor e de repente se levanta então um vento, se levanta então uma tribulação, se levanta então um problema. Assim aconteceu com Ezequias. Senaqueribe, então, assume o trono da Síria e fez uma aliança agora com os filisteus, com a finalidade de invadir Judá e recuperar, então, o prestígio dos seus reinos. Senaqueribe imaginou que se ele subjugasse Israel, o reino do norte, seria muito fácil invadir Judá, que é o reino do sul. E assim, então, ele começa a sua empreitada. E após vencer Israel, Senaqueribe, então, começa a sua investida sobre o reino de Judá, sobre aquele povo. Ezequias, então, resolve tomar medidas para conter esse avanço ou para resistir ao seu inimigo, ao seu adversário. E que medidas, então, são essas? Dentro desse contexto, quero trazer para vocês um tema para a nossa meditação, respondendo essa pergunta: como estar firme diante dos seus inimigos? Como estar firme diante dos seus inimigos? Primeiro, fechando as fontes que dão recurso para o inimigo. Ou seja, não dando motivos ou criando situações para que seus inimigos se aproveitem delas e use essas situações contra você. No verso 3, diz assim: Ezequias, com os seus príncipes e os seus homens valentes, resolveram tapar as fontes das águas que haviam para fora da cidade, que daria de beber aos seus inimigos. Então, o que ele faz? Tem muita água lá fora. Vamos preservar a água dentro dos muros e tapar os muros, as águas de fora, porque eles não terão o que beber. Nós vamos enfraquecê-los. Ezequias olhou para dentro da cidade e mandou construir vários aquedutos. Abriu novos poços artesianos dentro dos muros e grandes cisternas para armazenar a água, fechando os depósitos externos a fim de que os invasores não tivessem ou não dispusessem de água potável. Isso nos faz lembrar, irmãos, da nossa vida espiritual.
Quando nós procuramos não dar a chamada munição para o nosso adversário, quando nós não colocamos na mão do adversário coisas, situações que ele possa vir usar contra nós, que ele possa vir usar para nos envergonhar, para nos entristecer, para nos afrontar. É isso que Ezequias fez. E é isso que nós devemos fazer com o nosso adversário. E como que nós conseguimos isso? Através de uma vida de santificação, buscando ao Senhor em santificação, fechando ali então as portas externas para o adversário. Amém? Segundo, Ezequias então restaurou os muros, tampou as brechas que haviam no muro da cidade. Sabemos que as cidades eram fortificadas, tinham seus muros. Então, a segunda medida que Ezequias tomou foi o quê? Foi a restauração dos muros que estavam quebrados. Erguer novamente aquilo que trazia proteção, que trazia segurança à cidade. Fechar as brechas que permitiam que o adversário entrasse. Ele ainda fez um segundo muro para a proteção. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida, é isso que nós devemos buscar na nossa vida, fechar as brechas para o adversário, não deixar que ele venha invadir a nossa vida, não deixar que ele venha penetrar a nossa vida, não deixar que ele venha penetrar as nossas defesas, fechar as brechas em nossa vida, não dar entrada para o nosso adversário. Em Provérbios 25, no verso 26, Salomão vai dizer que, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem o domínio próprio. Você tem domínio próprio, irmão? Como anda a sua vida? Precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus para que ela seja restaurada. Precisamos estar em comunhão com o Senhor para termos uma vida restaurada completamente na presença de Deus, fechar todas as brechas para o nosso adversário, não darmos motivo para ele entrar, para ele invadir a nossa vida, a vida da nossa família. Procurar sempre estar protegido por Deus. Como? Oração. Orando sempre, pedindo ao Senhor para nos guardar, para nos proteger, para estar com as suas mãos postas sobre nós. Terceiro lugar, ter uma vigilância em torno da cidade. A terceira coisa que a terceira medida de Ezequias, que Ezequias tomou, foi construir torres em cima dos muros. E o que significa isso? Significa estar atento à investida do inimigo, não se deixar enganar pelas armadilhas do seu adversário, estar vigilante. Quantos cristãos hoje não vigiam mais, pensam que tudo é normal, estão vivendo como se não houvesse uma batalha espiritual, como se não tivesse uma guerra sendo travada nas dimensões celestiais. Como se o mundo hoje que nós estamos vivendo fosse um mar de rosa. Não estão mais vigiando, não estão mais tendo vigilância contra o adversário. Ser vigilante é estar em constante estado de alerta. Mateus 26, 41, Jesus vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, meu querido, mantenha a sua vigilância, mantenha a vigilância na sua vida espiritual, mantenha a vigilância no seu viver diário, mantenha a vigilância onde você estiver. Saiba que o teu adversário está te observando, saiba que o teu adversário está esperando uma brecha para poder entrar. Então, vigie, seja vigilante. A quarta situação que Ezequias tomou, a quarta busca ali de Ezequias para se proteger, ele se armou contra o inimigo. Lembrando que o nosso inimigo não é a carne e o sangue. Então Ezequias se arma contra o inimigo. O final do verso 5 vai dizer que Ezequias fez armas e escudos em abundância.
Ou seja, ele não fez aquelas coisas mirradas, ele fez em abundância. E o que isso quer dizer para nós hoje é que nós devemos estar preparados com as armas que Deus nos dá para enfrentarmos o nosso adversário. As armas que o Senhor nos dá, que o Senhor nos capacita para enfrentarmos o nosso adversário, assim como as armas e os escudos são instrumentos de ataque e defesa numa guerra, assim como foi com Ezequias contra o rei da Assíria, a armadura que Deus nos dá também é de suma importância nessa guerra que é travada todos os dias na vida do cristão. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, do verso 11 até o verso 20. Um resumo dela quer dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E as armaduras de Deus nós conhecemos: a couraça da justiça, calçando o evangelho, calçando os pés com o evangelho da paz, embaçando o escudo da fé, tomando o capacete da salvação, empunhando a espada do Espírito. Essas são as armaduras que o Senhor nos dá para dia a dia pelejarmos essa nossa luta, a luta do cristão contra as hostes do adversário. Para fecharmos e concluirmos o nosso pensamento. Eu tenho alimentado o meu inimigo com os meus erros e com os meus pecados? Estou procurando restaurar as áreas da minha vida, fechando as brechas para que o adversário não venha achar um buraco, um espaço para penetrar? Eu tenho sido vigilante, orando a todo tempo ao Senhor, pedindo a Ele proteção? Tenho buscado me revestir de Deus, me revestir da armadura do Senhor em minha vida? Como o tenho feito? Como tem sido o meu viver diário? Como um cristão numa guerra que está sendo travada dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Qual está sendo a minha posição nessa guerra? Queridos, nós estamos, talvez você não ache que não, mas nós estamos numa guerra diária e devemos a todo tempo nos guardar de sermos alvos fáceis do nosso adversário. Temos que buscar refúgio em Deus, temos que buscar proteção em Deus, temos que buscar o auxílio do Senhor. Só assim nós seremos felizes na presença do nosso Deus. Amém? Ore comigo nessa hora. Fale com o Senhor nesse momento. Deus, ajuda-nos a construir, ó Deus, a restaurar os nossos muros. Ajuda-nos, ó Deus, a não darmos, ó Pai, motivo para que o nosso adversário venha encontrar, ó Deus, ocasião contra a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a nos revestir, ó Deus, de toda a armadura do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vigilantes. Ajuda-nos, Senhor, nessa peleja que enfrentamos dia a dia, no nosso viver como cristão, para que possamos, ó Deus, triunfar junto ao Senhor. Ó Deus, vá de encontro agora a cada irmão, a cada irmã que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento. Senhor, os teus filhos estão clamando, precisando da tua ajuda. Talvez uns já estejam, Senhor, se sentindo derrotados, mas o Senhor é aquele que levanta, Pai, aquele que está fraco, põe de pé aquele que está prostrado. Senhor, toma nas tuas mãos, ouve o nosso clamor, ser conosco, é o que nós oramos, ó Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo, as ternas e doces consolações do teu Santo Espírito estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.
Fique com Deus, meu amado. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. Deus abençoe.